Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é tatuagens. Isso mesmo, um assunto meio complexo, né? A juventude está na casa de Deus e acha que pode fazer uma tatuagem, mas não pode. O livro de Levítico 19:28, quando vai dizer para vocês que não fazer incisões nos vossos corpos pelos mortos, nem deixar a vossa cabeça arredondada, o corte do cabelo. Nós vamos aprender aqui nestas versões bíblicas que eu já deixei aqui, que são 5 versões. Às vezes você tem na sua Bíblia, na sua casa, apenas uma versão e não tem ali o significado, você não busca o significado daquela palavra. Então nós temos que entender o significado. Eu já deixei um estudo, um breve estudo feito aqui de 4 folhas. Nós vamos ver o significado da incisão, o significado de imprimir, o significado da santidade e o que significa esculpido. E depois nós já temos aqui vários versículos bíblicos separados sobre santidade. Nós vamos aprender que não é lícito um cristão fazer tatuagem. Mas irmãos, e aquele que entra para a casa do Senhor e ele se entregou para Cristo todo tatuado? Não tem problema nenhum. Porque quando ele não sabia da lei, não havia pecado. Ele sabendo da lei, agora há pecado. Então quando ele vem para Cristo já com tatuagem, ele vai saber que não pode fazer mais. E pode ter certeza que o Espírito Santo no coração dele testifica e ele acaba tendo vergonha do que ele fez. Porque os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Então, às vezes o cristão, ele procura fazer como um advogado. O advogado ele procura achar uma brecha na lei para poder entrar com aquela causa. Ele fica procurando uma brecha. É o que a gente vê na televisão. Tanto os políticos ficam achando uma brecha para poder, uma brecha na lei achei, então eu posso fazer. Mas para Deus não tem. Nós vamos aprender o significado das palavras através dessas 5 Bíblias que eu já deixei separada aqui. E depois nós vamos para o estudo. E vocês vão ver que não pode e não é lícito fazer tatuagem, colocar tatuagem em seus corpos. Vamos ver o que está escrito aqui, irmão? Na Bíblia Revista e Corrigida. Levítico 19:28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Na antiguidade, o povo quando perdia o seu ente querido, eles faziam sim os golpes, eles ficavam se retalhando porque tinha perdido um morto e ele não tolerava aquilo, para ele não acreditava, não era possível que aquele ente querido tinha ido embora, às vezes tão novo, e eles se retalhavam. Sim, aí Deus diz para Moisés que Deus não quer que os nossos povos, que o povo hebreu, que o teu povo faça isso. Na Bíblia King James, edição atualizada, 400 anos, nós vamos ver Levítico 19:28. Qual que é aqui a palavra? Não farei cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Foi o que eu acabei de dizer. Quando o povo se cortava era para lamentar a morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor. Olha essa versão. A versão King James atualizada já diz: não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém, não se retalhar, que era costume dos antigos. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor. Vamos ver aqui agora, meus irmãos, na Bíblia judaica. Bíblia judaica completa. O que ela está dizendo? Não coma nada com sangue, não pratique adivinhação, nem a predição do futuro. Não dê forma arredondada a seu cabelo sobre as temporanças, nem danifique as pontas da barba. Não arranque pedaços de sua carne quando alguém morrer, nem se tatuem, eu sou o Senhor. Aqui na Bíblia judaica está dizendo igual a King James, atualizada. Não se tatuem. Depois nós vamos ver aqui o significado. Incisão, imprimir, esculpir, tá bom? Agora, meus irmãos, aqui já é a Bíblia King James, fiel 1611. É outra versão. Vamos ver aqui 19:28. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor.
Por isso que eu já coloquei aqui o significado de imprimir. É o que está na Bíblia King James. O que significa imprimir? Nós somos atrás para descobrir. Agora nós vamos ver aqui, meus irmãos, a primeira Bíblia minha. Essa foi a primeira que eu adquiri. Bíblia Thompson, contemporânea. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. A Bíblia Thompson. Essa foi a minha primeira Bíblia. Graças a Deus foi o Senhor que me deu. Pelos mortos não fareis incisões. É o que está ali, o que nós vamos ver o que significa incisão. No vosso corpo. Nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, meus irmãos, olha só as 5 versões que nós colocamos aqui. Se você está em alguma igreja e o teu pastor é aquele pastor contemporâneo, pastor novinho que acha que pode tudo, não. Fala para ele primeiro ler umas 4, 5, 6, 7, 8 versões bíblicas, para depois o Espírito Santo testificar se ele está falando correto ou não. Porque se é um homem de Deus que tem leitura da palavra, já leu várias escrituras, sabe que cada versão é uma versão, e dependendo da versão pode confundir a cabeça do irmãozinho. Ele vai falar, a Bíblia não está dizendo nada, a Bíblia não está dizendo nada disso, a Bíblia está dizendo que eu posso, a Bíblia não fala nem que sim, nem que não. É como a revista corrigida aqui, ó, 19:28, pelos mortos não fareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Ou seja, aqui ela está dizendo não fareis marcas, mas você vai ver as outras Bíblias que diz, não fareis tatuagem, inclusive a Bíblia judaica completa. E aqui eu não coloquei aqui a Torá, meus irmãos. Se você está me vendo do outro lado, você tem a Torá, a lei de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros judaico. A Torá, a lei de Moisés, ela diz também, não fareis tatuagens. Eu, bem lembrado, eu poderia ter trazido para os irmãos, mas se alguém tiver aí, você pode olhar na sua casa que a Torá também diz. Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, o livro judaico, diz também que não pode fazer tatuagem. Então, a gente tem que tomar vergonha na cara e saber que a gente serve a um Deus santo. E não podemos ficar fazendo tatuagem, porque Deus é santo e Ele requer de nós santidade, né? Então, como eu disse, às vezes você lê só uma versão e não tem aquela clareza de entendimento. Vamos ver aqui o que significa incisão. Incisão foi o que nós lemos na Bíblia Thompson. Significa corte ou golpe com instrumento cortante. Nos dias de hoje é como se fosse bisturi ou um bisturi elétrico. Aquele bisturi manual, né? Um bisturi elétrico. O que significa imprimir? Que nós vimos na King James, 1611. Significa marcar ou ser marcado. Sinal, figura e etc. Sobre algo por meio de pressão e etc. O que significa que é transferir também? Transferir os dizeres e ou imagens contidas em formas tipográficas, clichês, gravuras e etc. Marcando em papel, pele ou em outra superfície, com ou sem tinta, por meio de pressão exercida por máquina apropriada. Isso é o que significa imprimir. Agora Deus quer da gente santidade. Quando Ele diz eu sou o Senhor, tem o significado também da palavra de eu sou santo. Qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude, pureza, religiosidade, essencialmente puro e perfeito, é o que significa santidade. Nós vamos ver aqui, irmãos, no livro eu vou começar o texto sagrado, falando para os irmãos de 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ponto de interrogação. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com seus próprios corpos. Como é que você está glorificando a Deus com o teu corpo? Se enchendo de tatuagem? Não. Nós vamos ver que no Monte Sinai Deus fala para Moisés, Moisés, do alto ouviste uma voz, imagem nenhuma viste. Tome cuidado para que não vos façais nenhuma imagem esculpida, quer do céu, quer da terra ou nos mares, de forma alguma para que se prostrares a elas, pois eu sou o Senhor. Ou seja, meus irmãos, a gente adora um Deus invisível. Você não precisa de imagem para mostrar para os outros que você adora esse Deus, e também não precisamos de uma imagem de escultura
para dizer que o Deus está na nossa casa. Não, é pela fé em Cristo Jesus. O próprio Deus no Monte Sinai já falou para Moisés: Moisés, imagem, figura nenhuma você viu, a não ser a voz. Tomem cuidado para que o povo não faça imagem de escultura e se proste a ela. Quando você faz uma imagem de escultura, você está fazendo uma idolatria. E é grave, porque é no seu próprio corpo, como eu acabei de dizer. Os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Então você tem que vigiar e tomar muito cuidado. Você tem que pedir a Deus que o Espírito Santo tire isso de você, essa vontade de querer se demarcar com o corpo, porque isso não é de Deus. Vamos lá. No livro de Êxodo 19:6 diz assim: vos sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirão aos filhos de Israel. Deus disse que ele queria um povo santo. Em Êxodo 24, versos 4 está escrito assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. O que significa esculpido? Que recebe determinada forma a partir de trabalho realizado com as mãos ou instrumentos diversos, em matéria dura ou macia, que ficou impressa e ou gravado. É isso que significa imagem esculpida. Quando você faz algo que ela fica impresso ou gravado para sempre na marca do teu corpo. E isso vai prestar conta com Jeová, com Yahvé. Levítico 20, verso 7 diz assim: vós, no entanto, vos santificareis e sereis santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Na Bíblia hebraica vai dizer que eu sou o Senhor, eu sou santo. Deuteronômio 7, verso 6 diz assim: pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Em Deuteronômio 14:2 diz assim: porquanto sois um povo consagrado ao Senhor, o teu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor vos escolheu para seres o seu tesouro pessoal. Olha só, Deus está dizendo que a gente é um tesouro pessoal dele. A gente é a menina dos olhos de Deus. Deus está nos guardando, nos protegendo, nos santificando, nos livrando de várias doenças terríveis e malignas. Então ele nos escolheu para ser um povo santo, um povo diferente, um povo consagrado, diferente do ímpio. Então você que está assistindo esse vídeo, tome cuidado para você não se comparar igual ao ímpio. Que diferença há entre o puro e o profano? Nenhuma. E esse texto está dizendo que Deus nos escolheu para ser um povo santo, para ser o tesouro pessoal. Mas não sabe o que é tesouro? Nós somos tesouro pessoal de Deus. Então temos que nos santificar. Em 1 Samuel 2,9, ele guardará os pés dos seus santos. Guardará os pés dos seus santos. Olha só agora, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Em Salmo 16,2 está escrito assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, está dizendo o Senhor. Olha só, os fiéis que estão na terra, eles que são notáveis. O Senhor está de olho nos seus fiéis, nos quais tenho todo o meu prazer, assim diz o Senhor. Provérbios 2, 7 e 8 está dizendo assim: ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Olha só, meus irmãos, ele guarda os nossos passos e protege os nossos caminhos, daqueles que são santos, que se santifique, que não profane o santuário, o templo do Senhor, que somos nós. Aí eu volto aqui para 1 Coríntios, para a gente relembrar. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com seus próprios corpos. Ele não está dizendo aqui para glorificar a Deus com a tua língua, com a tua roupa, com as tuas vestes, com o teu carro, com a tua casa. Ele está dizendo, glorifique a Deus com seus próprios corpos. E ponto. Isso é muito sério. Toma cuidado você, viu, meu pastor?
Você que está pregando a palavra de Deus aí, está distorcendo a palavra de Deus, achando que estamos no século 21, na época contemporânea e tudo pode. Pode nada, nunca pôde e nunca vai poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome muito cuidado, que Deus vai cobrar primeiro dos pastores infiéis, dos sacerdotes infiéis, que não pregam a palavra de Deus com verdade, que não tem temor a Deus e querem ganhar graça e respeito dos homens. Não, tema a Deus e pregue a palavra com verdade. É melhor ter 30 membros dentro da tua igreja ouvindo a palavra da verdade que vai para o céu, do que 100 indo para o inferno e você levando eles todos juntos como comandante do navio. Em 1 Coríntios 10, 31 está dizendo assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo se edifica. Em Romanos 14, 16 diz assim: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aquilo que é bom, aquilo que você acha que pode tornar um objeto de maledicência. Vão descer a língua em você. E depois que você fizer essa tatuagem, ela não sai mais. E quando você tiver 60, 70 anos, você vai ver que isso é ridículo. Porque a gente vê cada idoso aí cheio de tatuagem, que o negócio é feio, que dói. Em Efésios 1,4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso está em Efésios 1,4. Em 1 Coríntios 1, versos 2 e 3 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para seres santos, ou seja, aos santificados em Cristo Jesus e para seres santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em Hebreus está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1, 14 e 16 está escrito assim: como filhos obedientes, não se deixe andar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, como filhos obedientes da palavra de Deus, não se deixe andar pelo tempo antigo, quando você era ímpio, quando você estava no mundo, quando você estava lá na sujeira dos porcos, sabe? Fazendo coisa que desagradava a Deus. Não se deixe outrora, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Em 2 Timóteo 2, 20 a 21 está escrito assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Hebreus 10:10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Em Hebreus 2:11 diz assim: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E olha o que diz, irmãos, em Apocalipse. Apocalipse é o final, que já fecha. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. E em Mateus 11:28, para acabar, diz assim: mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha só, meus irmãos, esse último versículo aqui foi para selar na tua vida. Você que testifica para você mesmo que antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E você? Será que você tem ouvido a palavra de Deus? Você que está me vendo aí, está louco para fazer uma tatuagem depois desse vídeo que foi te mostrado? Não eu, mas a palavra de Deus. Nós mostramos aqui 5 versões bíblicas. Eu ainda não trouxe para cá nem a Torá, a lei de Moisés, o livro hebraico, o livro hebreu,
livro que foi dado as leis para Moisés. Então, não temos que achar brecha na lei de Cristo para